Olá pessoal, meu nome é Henrique. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida, que foi a experiência de morar fora. Eu morei já em 2 países e conheci alguns países aí viajando, então eu quero compartilhar com você essa minha experiência. Eu sempre tive a vontade de conhecer outros países, de conhecer o mundo. Na verdade, quando eu fiz a minha primeira aula de inglês na minha vida, que eu descobri que eu poderia falar a mesma palavra de 2 maneiras diferentes. Hoje eu sei que existe muito mais, mas na época que eu aprendi inglês, eu fiquei impressionado com aquilo. E aí eu descobri que existia outros países, até então eu nem sabia da existência. Na época não tinha internet, não tinha nada disso que existe hoje, as facilidades. E aí eu comecei a querer morar fora, desde pequeno, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas se eu não me engano foi na 5ª série, que é quando foi introduzido o inglês na minha vida. Eu sempre tive uma paixão enorme por explorar novas culturas, novos lugares. A minha primeira aventura internacional foi para a Inglaterra, onde eu fiz o primeiro intercâmbio, que eu saí para morar. Eu morei lá na primeira vez por 10 meses, foi quando eu comecei a aprender melhor o inglês, que eu pude morar, trabalhar. E assim, eu me lembro quando eu entrei dentro do avião aqui no Brasil, a sensação que assim, eu comecei a pensar, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Foi uma sensação de medo, ansiedade, de alegria, uma sensação, muitas emoções juntas, porque eu estava saindo do meu país para estudar em outro país. Eu saí daqui sozinho, não fui com ninguém, e assim, foi uma mistura de sensações. E quando eu cheguei na Inglaterra, que o avião pousou assim, eu não sabia que tinha a opção de pegar transfer, eu não tinha as informações assim, como se tem hoje na internet. Já era primavera e incrivelmente estava meio quente no dia que eu cheguei em Londres. E eu me lembro correndo com a mala, aquele calor. E assim, quando eu cheguei no país era tudo diferente, as construções, pelo menos da região onde eu moro aqui, era tudo muito diferente. E foi muitas emoções assim, medo, felicidade, ansiedade. Eram muitas emoções misturadas. Eu enfrentei muitos desafios, tá? Nessa jornada que eu tive de morar. Eu morei em 2 países. Eu morei na Inglaterra, um total de quase 10 anos. E morei também na Itália, por 6 meses. Eu morei na Itália para poder tirar minha cidadania italiana. Para quem não sabe, tem muitos brasileiros que têm direito à cidadania italiana. Eu sou um. Os meus familiares, meus antepassados vieram da Itália, então eu tinha esse direito de tirar a cidadania. Por isso eu morei na Itália 6 meses para poder pegar essa cidadania, que me deu o direito de morar legalmente na Inglaterra por todo esse período que eu morei. E agora eu vou responder algumas perguntas que eu recebi aqui, tá? Para poder guiar esse vídeo. Bom, então as perguntas são assim: em quais países você já morou e por quanto tempo? Eu morei na Inglaterra por 10 anos e morei na Itália por 6 meses. Na Inglaterra eu fui para estudar, depois eu fui gostando do país, fui ficando mais tempo, trabalhei em várias coisas lá. O meu primeiro emprego lá foi de limpeza, que eles chamam de cleaner. E aí eu fui melhorando. Depois eu trabalhei de entregador de pizza. Aí depois eu fui trabalhar para uma escola como executivo de marketing. Aí depois fui trabalhar para o Google. Aí depois trabalhei para um banco, trabalhei para outro banco. Então assim, a minha carreira foi subindo. Eu fui cada vez gostando mais de morar lá. E na Itália eu não trabalhei. Eu morei lá pelo período que eu fiquei, só fiquei por causa da minha cidadania, mas aproveitei para viajar lá dentro, para aprender o italiano, e isso tudo só foi me enriquecendo a minha vida.
eu posso dizer que eu aprendi muito nos dois países. E o que me motivou a mudar para outro país? Quando eu era pequeno, eu tive muita vontade de morar fora. Eu sempre quis morar fora. E eu queria aprender o inglês, eu queria saber mais, eu queria poder falar, eu queria poder conhecer outros lugares. Então a minha maior motivação foi querer conhecer o outro país mesmo, falar a língua. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao se adaptar a uma nova cultura? Então a minha maior dificuldade era a comida. A língua também é claro, porque a princípio quando você chega, você não sabe falar direito. Eu achei que sabia muito. Quando cheguei lá, não entendia nada. Demorou um pouco para mim conseguir começar a falar. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Na Itália, foi a questão da distância da família. A comida na Itália é muito boa. Eu comi muita pizza lá, que é o que você mais encontra para comprar, e muita macarronada. Como foi sua experiência com o idioma local? Você já falava a língua ou precisou aprender depois de se mudar? As duas línguas, os dois países que eu morei, a Inglaterra e a Itália, eu aprendi um pouco antes. Eu não fui totalmente despreparado. Quando eu saí daqui, eu estudava, eu fiz 2 anos de inglês aqui no Brasil, só que quando eu cheguei lá, eu descobri que o que eu aprendi aqui não era suficiente. Eu achava que sabia muito enquanto eu morava no Brasil, só que quando eu cheguei lá, eu fui descobrir que eu não sabia praticamente nada. Então, foi muito difícil aprender o inglês, foi assim, no início é muito dolorido, você tenta entender o que a pessoa está falando e não entende, você quer se expressar, você quer se comunicar e não consegue passar a mensagem exata que você gostaria de passar. Na Itália, eu acredito que foi um pouco mais fácil, eu estudei mais o italiano e é um pouco mais próximo da nossa língua, então eu tive um pouco mais de facilidade, mas ainda assim não significa que a mensagem era muito clara para mim quando eu recebia e nem quando eu falava. Existia bastante barreira ainda, mas foi mais fácil. Quais são algumas das diferenças culturais mais marcantes que você percebeu em relação ao seu país de origem? Na Itália não teve muita diferença, o italiano tem um comportamento bem parecido com o Brasil. Eu achei a Itália muito burocrática. Como eu estava lá para fazer um documento, eu tive acesso a esse tipo de experiência, vamos dizer, de saber como que funciona a parte pública deles lá. Então é muito burocrático. A Itália, o que me marcou muito foi a burocracia. Eles são muito parecidos com a gente na questão de ser expressivo, alegres. E na Inglaterra, me marcou assim a questão da educação. Eles são muito educados. A questão do trânsito, eu já fui para vários países, já conheci muitos lugares, mas eu nunca vi um lugar onde o trânsito fosse tão organizado e respeitoso como é lá. O trânsito, as pessoas são muito educadas. Muita gente fala que é uma educação falsa, que é uma educação deles sendo educado de pedir desculpa se faz alguma coisa errada, deixar você passar primeiro. Por exemplo, você está saindo na porta, você vai entrar num lugar e 2 pessoas vêm ao mesmo tempo, geralmente eles deixam você entrar primeiro. Eu não vejo como educação falsa, eu acredito que a educação, nem sempre você quer pedir desculpa por uma coisa, mas às vezes é importante fazer, então a educação me marcou muito e também a facilidade para fazer as coisas lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Inglaterra não tem essa burocracia que tem no Brasil nem na Itália. Um exemplo fácil aqui, no Brasil, para você transferir um carro, a compra de um carro e transferir de uma pessoa para outra, tem muita documentação, tem que pagar muitas taxas. Lá não. Se você compra um carro de alguém, essa pessoa preenche um papel
com seu nome, seu endereço, você assina, a pessoa assina, põe no correio, daí 2 semanas chega o documento novo na sua casa, sem que você tenha que pagar nenhum centavo por isso. É gratuita a transferência. Aí, como foi a sua experiência com o sistema de saúde e educação no país onde morou? Bom, na Itália eu não usei a saúde do governo, porque eu tinha seguro, então eu usei o seguro, eu tive um torcicolo, eu tive que passar pelo médico, porque eles não vendem remédio lá sem a prescrição médica. E na Inglaterra, a minha experiência foi a seguinte: eu gostei do sistema de saúde deles, porque sempre pode te atender, só que eles não dão remédio como aqui. A maioria do remédio que vão receitar é um paracetamol, a não ser que você tenha um caso um pouco mais grave, aí vão fazer exames e vão cuidar daquilo. Uma coisa interessante é que o remédio na Inglaterra é um preço só. Uma vez que ele é prescrito, não importa se é o remédio mais caro do mundo ou mais barato do mundo, é um preço só. Quando eu morei lá, custava 9 libras. O médico me prescreve um remédio, ele custa 9 libras. Não interessa para o que é, ele é 9 libras. Hoje talvez seja diferente o preço. Mas era isso. O que você mais gostou e o que menos gostou na sua experiência de morar fora? É difícil, porque eu gostava muito de morar fora, eu gosto muito. O que eu mais gostei foi a questão de como funciona. Eu estou falando mais da Inglaterra, que foi onde eu morei mais tempo. De como funcionam as coisas na Inglaterra. É tudo muito simples e fácil. O preço das coisas são muito acessíveis. O salário é bom. Você consegue viver bem com o salário que ganha lá. Todas as pessoas têm o mesmo acesso às coisas, o acesso a um teatro, a um carro bom, a uma casa. Se você trabalhar, você tem acesso às mesmas coisas que uma pessoa rica tem. Tá? Não tem muita diferença. Na Itália, como eu morei 6 meses, é bem parecido com o Brasil, como eu falei, então não vou dar muito detalhe nesse caso. E aí, como eu lidei com a saudade da família e dos amigos? Bom, mais recente agora, os últimos anos, já existia a internet, já existia o WhatsApp, então eu ligava para a família e uma vez por ano eu e a minha esposa, a gente vinha visitar os nossos familiares aqui no Brasil. Você teve a oportunidade de fazer amizades locais? Como foi esse processo? Sim, tive. Tenho alguns amigos de lá, da Inglaterra, na Itália também fiz alguns. O inglês ele é mais fechado, é mais difícil você criar uma conexão, um relacionamento com eles, mas é possível. Então eu tenho sim alguns amigos lá. E na Itália também, mas na Itália já é mais fácil, porque ele é mais igual ao brasileiro. E a última pergunta que você voltaria a morar fora do país no futuro? Por quê? Voltaria, sem sombra de dúvidas. Porque a Inglaterra, pelo menos é o país que eu voltaria, assim, a princípio, é um país extraordinário. O clima é uma coisa um pouco complicada para quem não gosta de chuva, porque chove muito e é frio. Mas eu creio que tem muitas outras coisas melhores que compensam o frio e a chuva. Eu gosto do frio, então o meu único problema seria a chuva, que é um pouco constante. Mas voltaria sim. Por quê? Porque é um país gostoso de se morar. Primeiro, vamos lá, vamos dar nome aí. Porque é frio, eu gosto do frio. Porque é um país que tem muita educação, eu gosto da educação. É um país sem burocracia, eu acredito que todo mundo gosta das coisas mais simples e fáceis. É um país que se ganha bem, independente do trabalho que você fizer, você vai ganhar um salário digno se você trabalhar. E por causa do inglês, eu gosto do inglês, eu gosto de falar inglês, então seria esse os motivos. Aqui não foi pedido um conselho para mim,
mas se eu tivesse que dar um conselho para você fazer uma experiência fora, vai. Morar em outro país, ele abre muito a sua mente. Ele quebra muitas barreiras na sua vida. Você começa a descobrir que muitas coisas são possíveis que você achava que não é possível. Você conhece as pessoas diferentes, de diferentes culturas. É uma experiência fantástica. Eu acredito que por mais que custe que você tenha que gastar para fazer o intercâmbio, não tem dinheiro que pague essa experiência. Então, se tiver a oportunidade... Se você tem o desejo de morar fora, crie a sua oportunidade. Faça acontecer. E more, tenha a experiência do intercâmbio. More fora, que vai fazer mudar a sua cabeça, vai te fazer abrir a mente. E eu te garanto, vai valer a pena. Vai valer a pena. Bom, é isso que eu queria passar. Obrigado pelo seu tempo de estar assistindo esse vídeo e espero que tenha ajudado. Até mais.